Paz em Jesus, gente, bom dia, tudo bem? Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de algo que eu vi aqui, né? Eu quero pregar a palavra e através dessa palavra a gente esclarecer algumas coisas que as pessoas estão falando aqui. Eu li alguns comentários e de gente falando que depois que começou a assistir meus vídeos, tem gente que não tá nem transando com o marido. Gente, pera aí, tá? Tudo tem que ter um bom senso e até um bom entendimento. Então, antes de você ler, ver os vídeos, ore a Deus pedindo sabedoria para poder entender as palavras, porque as pessoas elas distorcem as nossas palavras. E isso também é um demônio, né? Pessoas que distorcem palavras, isso é algo que a pessoa precisa se libertar. Porque tem gente que é assim, você fala A, a pessoa entende B, você fala B, a pessoa entende C. Então, gente, aqui a gente tá para poder o quê? Servir a Deus com alegria, servir a vontade de Deus e estar diante da palavra do Senhor. Quando eu falei a respeito do sexo, eu falei a respeito do sexo sodomita, que é o sexo anal, o sexo oral, essas coisas que dão abertura para o inimigo entrar na vida. Por que eu tô falando isso, gente? Eu já passei por isso, né? O começo da minha caminhada, eu me envolvi com uma pessoa, né? E eu tive essas experiências. Por quê? Porque Deus falava pra mim que queria uma vida em santidade minha. E eu não queria. Eu achava que eu usava aquele versículo, a mulher santa santifica o marido. E aí eu pensava que santificar o marido era através do ato sexual, que era santificar transando com ele a hora que ele queria, fazendo as vontades dele a hora que ele queria. É isso, não estando morando embaixo do mesmo teto. É isso que eu tô falando pra você. Então eu passei por isso. E foi o quê? As minhas atitudes entregaram essa pessoa ainda mais para as mãos lá do inimigo, né? E foi onde aconteceu tudo que aconteceu. Eu fui traída, fui trocada. Por quê? Eu dei muita abertura para o inimigo entrar na minha vida, né? Na minha vida sentimental, na minha vida sexual, em tudo. Eu não estava morando mais embaixo do mesmo teto e eu continuava tendo relações com essa pessoa, né? Porque eu acreditava nisso, que se eu atendesse ele na hora que ele quisesse, né? Inclusive até pensava nesse texto aqui que a gente vai estar lendo agora. Eu estaria trazendo ele para mim. Não, e não é assim. Existe princípios, né, o qual a gente precisa estar de acordo com o Senhor para que Deus venha trabalhar na nossa vida sentimental, para que Deus venha trabalhar no nosso casamento, para que Deus venha trabalhar. Então, eu tô contando isso para vocês, né? Eu não vou aprofundar aqui nessa relato meu, porque é algo muito pessoal, mas eu tô te dizendo, né? Eu passei por essa situação e foi uma situação que foi muito difícil pra mim. Olha, pra mim, de todas as áreas que eu mais sofri, a área sentimental foi a que eu mais sofri. Por falta de sabedoria, por falta de obediência, né, à palavra de Deus. E se a gente não tá em obediência, a gente tá em desobediência. Então eu quero ler um texto aqui com vocês, um texto, né, para poder a gente esclarecer algumas coisas. Tem mulher que teve um comentário que me chamou a atenção, que foi assim: uma amiga minha, depois que começou a seguir o seu canal, ela não tem mais relação com o marido, porque ela acha que tudo é pecado. Olha, gente, isso é um pecado. Você distorcer a palavra do Senhor, você distorcer aquilo que eu tô falando aqui, isso é um pecado. Porque, deixa eu te falar, não é para você deixar de ter sexo com o seu marido, não. Vamos estar lendo esse texto aqui, e a gente vai estar esclarecendo. Olha, 1 Coríntios, a partir do capítulo 6 pro versículo 19 e 20, que vai falar a respeito do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, ou seja, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, será que Deus se agrada? Eu estou mostrando meu corpo por aí? Será que Deus se agrada eu estar sensualizando com o meu corpo por aí? Porque a gente bem sabe que os sensuais e a lascívia não herdarão o reino de Deus. Então, para o Espírito Santo estar em mim, eu preciso estar com o meu corpo de acordo com a palavra de Deus, né? E meu corpo, assim, eu vou estar mostrando meu corpo para todo mundo, usando meu corpo como objeto de desejo para a vida das pessoas? Não. Eu preciso ter o meu corpo santificado também, através da palavra do Senhor, para que Deus venha habitar e venha ter a presença dele em mim, porque a presença de Deus é santa. Então, será que a presença de Deus sendo santa, ele estaria em mim, né, sendo um
um instrumento de pecado para a vida de outras pessoas. Então, ou seja, existe o espírito da sensualidade, existe o espírito da sensualidade. Se você quer ver um exemplo? Biquínis, eu já falei já aqui. A pessoa vai de biquininho pra praia. Gente, automaticamente o espírito da sensualidade está acompanhando aquela pessoa. Por quê? Porque ela tá se mostrando para outras pessoas. Então, vamos continuar aqui, porque o tema não é esse, eu não vou entrar nesse, né, vou tentar não entrar nisso, mas eu quero esclarecer algumas coisas a respeito de sexo entre casais, amém? Porque foste comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, no nosso corpo. Então, ou seja, a gente tem que glorificar a Deus no nosso corpo. A gente tem que honrar ao Senhor no nosso corpo. A gente tem que louvar a Deus no nosso corpo, né? E no vosso espírito, ou seja, corpo e espírito glorificando o nome de Deus. Então, não adianta eu estar aqui louvando a Deus, Senhor, eu te adoro, eu quero te bendizer, mas o meu corpo também precisa estar de acordo com aquilo que eu estou dizendo. Senhor, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar. Será que eu sou exaltado, eu exalto o nome de Deus quando eu não me visto e me porto com decência para o nome de Deus? Um exemplo, você quer ver um negócio? Eu vou para cima do altar, sento com uma roupa curta, abro as pernas lá de cima e todo mundo vendo meus fundos. Será que isso está correto diante da palavra de Deus? Será que eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? Será que eu estou exaltando a Deus com o meu corpo? Não. Entendeu? Então, olha só, agora vamos entrar onde é o texto, 1 Coríntios, capítulo 7. Pega a sua Bíblia, leia comigo, gente. Amém? Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Paulo, ele é alguém que ele não teve mulher. A gente sabe a história de Paulo. Paulo que escreveu a carta aos Coríntios. Então, olha só. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Bom seria, porque Paulo foi alguém que ele se abdicou de mulher, ele não quis casar-se com mulher, ele não teve mulher. Ainda assim, para evitar fornicação, ou seja, para evitar ficar com um, ficar com outro, para evitar transar com um, transar com outro, para evitar cair com um, cair com outro, cada homem tenha a sua própria esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Então, o certo é que nós nos casamos sim, para que nós venhamos ter alguém. Esse é o correto. O marido cumpra a sua obrigação conjugal com a sua esposa. Que obrigação é essa, gente? A obrigação conjugal é a obrigação do cuidar, do tratar, do zelar. A Bíblia tem um outro versículo que fala que o homem ele deve amar a esposa assim como Jesus amou a igreja. Então, ou seja, a esposa, ela é para ser cuidada, para ser respeitada, para ser, né, ali guardada pelo marido. O homem, ele é o cabeça, né, da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, ou seja, o homem, diante da palavra de Deus, o homem, ele é o provedor da casa, diante da palavra do Senhor. Mas nós, mulheres, também devemos, irmãos, cuidar das coisas da casa, né? É um exemplo, o marido, ele tá trabalhando, a mulher, ela tá em casa, então que ela cuida, até que ela trabalhe, tudo bem, até que a mulher trabalhe, não, né? Eu não vejo isso como pecado, né? Até porque a Bíblia não está dizendo que isso seja pecado. Existiu a mulher de Provérbios, que era Provérbios, capítulo 31, se eu não me engano, ela trabalhava, ela costurava, e ela era uma ótima esposa, ela era tida como a mulher preciosa, a mulher que é uma joia, né? Quem a achará? A mulher virtuosa, né? Quem a achará? Ela era uma mulher que trabalhava, que cuidava da casa, que cuidava do marido, que cuidava dos filhos. Então não é pecado a mulher trabalhar. Mas o que acontece? Trabalha, mas cuida também do seu lar, cuida da sua família, cuida do seu esposo, cuida do seu marido. Você sabe por que eu tô falando isso, gente? Eu errei muito na minha vida. Eu vim de uma vida onde eu tinha muito dinheiro. Então, eu achava que para eu ter alguém, essa pessoa tinha que pagar empregada, essa pessoa tinha que me dar uma vida de luxo, uma vida de conforto. E assim, ninguém aguenta ficar com uma pessoa desse jeito. Eu não queria saber de lavar nem minhas calcinhas, eu não queria saber de arrumar a casa, eu não queria saber de nada. Gente, Deus, ele me quebrou todinha por conta disso. Porque eu achava que pra mim ser casada, pra mim estar casada, o cara tinha que me dar tudo, o cara tinha que sustentar os meus luxos, o cara tinha que pagar empregada pra poder estar dentro de casa, eu não queria mover uma palha pra poder limpar a casa era bagunçada, minhas roupas eram tudo bagunçada, era tudo muito bagunçado.
Então, a mulher, ela sabe, ela tem que edificar o lar dela. Eu perdi por quê? Porque eu não era sábia. Gente, tudo tem um tempo. Até mesmo você tem que organizar o seu tempo, pedir a Deus para Deus organizar o seu tempo. Se você tem um trabalho que você não consegue ir para a igreja, você não consegue cuidar da sua casa, você não consegue fazer nada, isso não é o trabalho que Deus tem para tua vida. Me perdoa te falar, mas porque olha só, se eu um exemplo, eu trabalho hoje, né? Vocês estão vendo aqui, eu trabalho. Isso aqui é coisas do meu trabalho. Né, eu trabalho com, faço túnicas, eu faço panos de saco, eu faço camisetas e vestidos com aquelas dizeres, né, pra glória de Deus, então eu faço isso, né. Mas o que acontece? Deus, ele teve que me quebrar e me lapidar para me colocar de acordo com a vontade dele, que é o quê? Você trabalha, mas você também tem que ter tempo para mim. Você trabalha, mas você também tem que ter tempo para tua casa. É igual ontem, a gente sabe que foi... eu entro hoje é sábado, né? Então hoje é meu dia de guardar o sábado, meu dia que eu não faço muito nada, né? Não faço muita coisa aqui, então eu não faço nada. Então a minha casa tem que estar limpa e tudo mais. Então, ou seja, se eu sei que minha casa tem que estar limpa, sexta-feira eu já tenho que estar arrumando minha casa e estar me organizando para isso, né? Um exemplo, hoje, glórias a Deus, Deus me deu um trabalho próprio, então eu trabalho assim, meu horário, quem faz é o Senhor, né? Então, eu tiro o tempo para poder arrumar minha casa, eu tiro o tempo para poder fazer minhas coisas, eu tiro o tempo para fazer a obra de Deus. Ontem mesmo a gente teve visita à noite em Lares. Então, quer dizer, eu tiro meu tempo para fazer a obra, mas eu tiro meu tempo também para cuidar da minha casa. Por quê? Porque a hora que Deus trouxer, né, a pessoa que é para mim, então, ou seja, eu tô preparado para poder receber. Eu não posso receber de qualquer maneira, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Então, o que eu tô falando pra vocês? Eu achava isso, que a pessoa tinha que pra eu ter alguém, essa pessoa tinha que pagar empregado, essa pessoa... Aí Deus me quebrou todinho e falou, não é dessa forma, não é dessa maneira. Você vai cuidar das suas coisas, você vai cuidar da sua casa, você vai aprender a ser uma mulher sábia, você vai aprender a ser uma mulher do lar, uma mulher que cuida, uma mulher que sabe cozinhar, uma mulher que sabe limpar, uma mulher que sabe passar. Você vai aprender, por quê? Porque não tá certo, gente. Como é que eu recebo uma pessoa e, meu marido chega em casa, a roupa tá toda suja, não tem uma comida pra ele comer, não tem nada pra poder... E simplesmente a casa de perna pro ar. Isso vai causar o quê? Intrigas no meu casamento. Então eu preciso ser uma mulher que sei cuidar, mas que também... sei zelar do meu lar, mas que também seja uma boa esposa pra ele, entendeu? Esse negócio de casou, sua conta é sua, minha conta é minha. Não, casou, irmão, junta tudo, junta conta, junta casa, junta tudo. Por quê? Porque não é só um que tá morando dentro da casa, não é só um que tá se alimentando, não é só um que tá, entendeu? Então tem que ser uma coisa que fica leve pros dois lados. Por que às vezes casamentos são destruídos? Eu falo isso com propriedade, porque eu fui especialista em destruir o meu casamento, né? Eu queria tudo demais pra mim e não pensava no outro lado. Entendeu? Então o casamento é uma via dupla, né? Então você recebe, mas você dá também. Entendeu? Você não só recebe. Então, o que acontece? Agora vamos aqui voltar pro sexo, pra parte do sexo. Ainda assim, para evitar fornicação, cada homem tem a sua esposa. Então, ou seja, é certo a gente ter esposa, é certo a gente ter marido, para que não venha cair em fornicação. A esposa não tem poder sobre o seu corpo. Versículo 3. O marido cumpre a sua obrigação conjugal com a sua esposa. E da mesma forma a mulher para o marido. Então a sua obrigação conjugal é também satisfazer o teu marido. Satisfazer de acordo com a vontade de Deus, é claro. Não com sexos contaminosos, com sexos de impureza, porque o próprio Paulo também vai dizer que não deve existir mácula no leito. Então, ou seja, o pecado de fazer sexo de cabeça para baixo, de sexo anal, essas coisas que não agradam ao Senhor, não. Mas é o que, gente? Sexo você pode fazer de uma maneira legal, né? É gostoso você ser tratado com amor, você ser tratado com carinho, é muito maravilhoso. Então, ou seja, o marido, ele deve ter esse amor pela esposa, tratá-la com carinho, né, com amor, com respeito. Tem maridos que xingam a mulher de tudo quanto é nome, a mulher vira lá a cabeça lá, porque a palavra ela tem poder. A Bíblia diz que a nossa língua, ela direciona a nossa vida. Então, se eu me uno ao meu marido e nós somos uma só carne, aí o homem fica lá transando com a mulher, fazendo sexo com a mulher, xingando ela de tudo quanto é nome, a mulher depois vira a cabeça, trai o marido. Por quê? Porque ele amaldiçoou já o casamento dele. A mulher, você quer ver um exemplo? A mulher, o marido, ele bebe. Aí a mulher, ela é uma esposa que ela é da igreja, mas o marido bebe. Aí ela chega em casa da igreja,
Na igreja a mulher é uma benção, mas chega em casa, na igreja, xinga o marido todinho. Ah, você é isso, você é aquilo, você é isso. Ele acaba sendo, porque você tá lançando maldição sobre ele. E você tem que entender que ele é sua própria carne. Gente, eu falei no outro vídeo passado que eu fui traída. E vocês lembram lá que na entrevista em rede nacional eu falei o quê? Que se tivesse me traído com uma garota de programa eu teria aceito? Dessa maneira, conforme eu falei, aconteceu. Porque a nossa língua direciona a nossa vida. E a gente precisa ter sabedoria para usar ela. Então, ou seja, não xingue o seu marido, não xingue a sua esposa, nem na cama, não xinga. Trata com amor, trata com decência, trata com disciplina. Você, mulher, faz uma massagem no seu esposo, cuida dele, né, lava ali os pés dele, como Jesus lavou. Não tô dizendo de lavar, né, assim, nesse sentido, mas cuidar, de amar, de zelar. Faz uma massagem, seja uma mulher que seja sábia, cuide, ame verdadeiramente. Às vezes a mulher chega em casa e eu era assim. Nossa, eu era terrível, gente. Eu era terrível, terrível, terrível. Era um bico desse tamanho, emburrada. Passava o tempo inteiro emburrada ali, daquela forma, sabe, assim, rancorosa. E tudo era do meu jeito, tudo era da minha maneira. Gente, Deus teve que me quebrar toda. Toda. Me quebrar todinha. Porque eu era uma pessoa terrível. Eu era uma pessoa mal-humorada, sabe? Pessoa que fica só emburrada dentro de casa, não quer fazer nada, não quer... Tudo é só pra mim, só pra mim, só pra mim, só pra mim. Gente, eu era totalmente egoísta, sabe? Assim, totalmente... Deus teve que me quebrar. E eu precisei aprender perdendo. Entendeu? E o que vai acontecer? Olha, a Bíblia tá dizendo, a esposa não tem poder sobre o teu corpo, mas o marido. Então, ou seja, se ele quiser transar, você tem que transar, minha amiga, minha irmã. Se a sua esposa quiser ter relação, marido, não vira as costas. Tenha. Você sabe por quê, gente? Eu conheço mulheres como homens que me procuram e falam bem assim, Dani, eu caí no pecado da masturbação porque meu marido não queria transar comigo. Eu caí no pecado da masturbação porque minha mulher não queria transar comigo. Então, gente, vigia, né? Quando eu falei a respeito do sexo, eu falei o quê? Sexo anal, alguns sexos que não agradam ao Senhor. Mas o sexo, gente, você transa sim. Você faz amor sim, né? Ali, é pecado gozar? Igual tem gente que pergunta, é pecado gozar? Não, existe uma palavra na Bíblia que a Sara, ela vai falar, poderia, quando Deus faz a promessa de Abraão não, de Isaac na vida de Sara e Abraão, aí a Sara, ela escuta e ela fala bem assim, poderia eu ainda gozar com meu Senhor? Então, ou seja, as mulheres também gozam. A Sara, que era uma mulher considerada uma mulher, a nossa mãe na fé, né? Porque Abraão foi nosso pai na fé. A Sara, que foi a nossa mãe na fé, ela também, ela gozava, entendeu? Então, não é pecado, mas existem coisas que é pecado diante do Senhor, sim. Que, né, o Deus, ele fez nosso corpo para poder reproduzir e também para nos dar prazer, sim. Mas tem coisas, formas de prazer que são erradas diante da vontade de Deus, né? Então, ou seja, se o homem me procurar, né, o homem que seja meu marido, eu tô dando exemplo, tá, gente? Hoje eu não estou com ninguém, né? Estou esperando no Senhor a vontade de Deus. Mas um exemplo, tô dando um exemplo aqui. Meu marido me procura. Eles estão embaixo do mesmo teto que eu estando casada com ele, eles estão vivendo uma vida junto comigo, conjugal, eu preciso atender ele. Agora, outra coisa meu marido foi embora de casa, né? Meu marido foi embora de casa, tá na pinga, na farra, no foguete, lá na rua. E aí, simplesmente morando em outra casa, morando com outra pessoa, ele vem aqui, vem transa comigo de vez em quando ele quer. Não, isso tá errado. Isso tá errado porque eu já fiz isso e não dá certo, tá, gente? Não dá certo. A gente precisa entender que existem coisas que a gente dá legalidade pro espírito maligno trabalhar mais ainda. Agora, ele estando embaixo do mesmo teto que eu, me honrando como esposa, estando aqui como esposa, marido e mulher, pode até ser que ele não seja crente, eu preciso sim ter relações com ele. Por quê? Porque ele é carne, ainda mais um cara que não é cristão. Porque ele é carne. Ele é carne. O que a Bíblia fala? Se o meu marido não é cristão e eu sou crente, eu preciso ter atitudes crentes, atitudes cristãs, né? Porque crente até o diabo mas atitudes cristãs diante da palavra de Deus para santificar o meu marido. Então, ou seja, através do meu comportamento, eu vou ganhar ele para Jesus. E o meu comportamento é o quê? Ser uma mulher amável, ser uma mulher prestativa, uma mulher que atende ele, uma mulher que cuida dele. Você quer ver um negócio? Tem muitas pessoas que, o cara chega,
né? E isso é muito difícil mesmo, eu entendo, porque eu já fui essa pessoa. O cara chega, aí é cansado do trabalho, às vezes a mulher vai lá e xinga o cara de tudo. Não, gente. Tenha sabedoria, aprenda a amar o teu esposo, aprenda a cuidar dele, aprenda a cuidar da tua esposa. E aqui a Bíblia tá falando, olha, o marido cumpre a sua obrigação conjugal com sua esposa, a esposa com o marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Então, ou seja, se o meu marido quer ter relações comigo, eu preciso receber o meu marido. E olha o que vai dizer mais. Se a mulher quer ter relações com o esposo, que o esposo receba a mulher. Porque é o que tá dizendo a palavra de Deus. Nosso corpo não pertence a gente mais do nosso marido. Não vos defraudeis, ou seja, não nos deixe faltar. Não deixa faltar. Por quê? Olha só, não defraudei um ao outro, exceto por consentimento, por algum tempo, para que deem ao jejum e à oração. Então, ou seja, o jejum do casal, que não seja jejuns muito longos. Por quê? Porque você precisa sim atender o seu esposo. Quer fazer um jejum? Faz, olha, meu marido é ímpio e eu sou casada, eu quero fazer um jejum pra Deus. Faz jejum de 3 dias e conversa com ele. Olha, eu tô em jejum nesses 3 dias, não posso fazer nada, mas será 3 dias. Faz tempos menores, né? Por quê? Porque você fazendo tempos menores, você consegue agradar ao Senhor e agradar ao teu esposo. Não existe eu ser cristã, agradar a Deus e não agradar meu marido, você entende? Por quê? Tô dizendo isso, tá, gente? Não é que, meu marido quer que eu transe de cabeça pra baixo, quer que eu, não sei o que, quer que eu encha a cara pra poder transar com ele. Não, você não vai desagradar a Deus pra agradar seu marido, você entendeu? Mas o que eu tô dizendo? De maneira respeitosa, né? Nós devemos agradar ao Senhor e ao mesmo tempo usar as leis e os princípios de Deus pra poder agradar o nosso marido, você entendeu? Para que não venham distorcer aqui a palavra, porque isso é coisa muito séria, tá? Não vos defraudeis. Defraudar é deixar faltar algo. Então, ou seja, não deixa faltar, né? Porque exceto por um tempo para jejum e oração, e depois ajuntes novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, ou seja, eu vou falar bem claro aqui o que está dizendo essa palavra. Se eu não satisfaço o meu marido fazendo amor conforme os princípios bíblicos de Deus, no momento que ele quer, eu estou dando legalidade para o espírito de pombagira atuar. Você quer ver outra coisa que o inimigo trabalha muito? Pessoas dormirem casadas, né, brigadas. Você tá chamando o diabo para dormir junto com a pessoa. Você tá chamando o diabo para dormir junto na sua cama. Você tá chamando o diabo para poder entrar no seu casamento. Então o seu casamento não tá colocando Deus no centro, mas tá colocando o inimigo no centro. Então o que acontece? Nós não devemos deixar faltar o nosso cônjuge. Ele tá embaixo do mesmo teto, tá vivendo junto comigo uma vida de casado. Irmãos, você não pode deixar faltar. Se ele te procurar, você tem que atender ele. Se ela te procurar, você tem que atender ela, sim. E é o que a Bíblia tá dizendo, porque senão o inimigo, ele entra e atua no meio dos casamentos. Amém? Que isso fique claro, porque isso é a Bíblia que tá dizendo aqui, tá? Mas eu falo isso por permissão e não por mandamento. Então, ou seja, isso não é mandamento, mas isso é permissão, que Paulo vai dizer agora, né? É permissão. Então, ou seja, permissão. Porque eu queria que todos os homens fossem como eu. Mas cada homem tem o próprio dom de Deus. Um de uma maneira e outro de outra. Eu digo porque aos solteiros e às viúvas que lhe és bom, que se permanecerem como eu. Então, ou seja, ele tá divertindo a gente que se alguém não é casado, permaneça sozinho, né? Permaneça solitário. Mas se não podem conter-se, ou seja, se, né, não consegue conter o desejo, o apetite, né, sexual, né, porque é melhor casar do que queimar-se, né? Arder-se em desejos, né? E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Então isso aqui é ordem já para os casais. Que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que reconcilie-se com o seu marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas ao restante digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, ela consente em habitar com ele. Não abandone. Então, ou seja, você que tem esposo que ainda é ímpio, não abandone seu esposo. A mulher que tem um marido descrente, ela consente habitar
e ele consente habitar com ela, não abandone. Então, ou seja, se seu marido ele é descrente, se sua esposa é descrente e mora com você e vive com você, não se separe, tá? Não dê carta de divórcio, não se separe, porque Deus ele é fiel para poder transformar o seu marido e sua esposa. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Foi o que eu compartilhei com vocês. Mas, ou seja, vivendo embaixo do mesmo teto. O que eu queria fazer é santificar, né, a outra parte, sendo que a outra parte não estava mais vivendo embaixo do mesmo teto. Você tá percebendo o que a palavra tá dizendo? Olha, se consente habitar, então, ou seja, se habitar, tá habitando, vivendo embaixo do mesmo teto. Então, ele é esposo, nós somos casados ali, nós somos casados, no papel, ele tá tudo certo diante do Senhor, ele habita comigo. Então, ou seja, ele é descrente, Deus ele vai converter o meu marido. Ela é descrente, Deus vai converter a minha esposa, né? No caso, para os homens. Então, olha, porque o marido descrente é santificado pela esposa. E a mulher descrente, ela também é santificada pelo marido. Não, aqui não tá dizendo isso, aqui tá dizendo, olha, porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente, isso aí. E a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Entendeu? Estando debaixo do mesmo teto, quem santifica o esposo é a mulher e quem santifica a esposa é o marido. Se eles são ímpios, né, a parte cristã vai santificar o marido. Através de como? Das atitudes, através da sua obediência à palavra de Deus, você santifica o teu esposo. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Então, ou seja, se ele quer ir embora, deixa ele ir. O irmão ou a irmã não está sobre a servidão nesse caso, mas Deus chamou-nos para a paz. Então olha como é que isso é forte. Meu marido quer ir embora? Deixa ele ir. Deixa ele ir, né? Se ele quer ir embora, deixa ele ir. Porque como sabeis, ó esposa, se tu salvarás teu marido, ou como sabes, homem, se tu salvarás tua esposa. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. Assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado sendo circuncidado? Não se torne incircuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se torne circuncisado. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas a guarda dos mandamentos de Deus. Então, cada homem permanece na vocação que foi chamado. Então, amém? Essa foi uma palavra que para aprendizado hoje, né? A respeito de casamento, a respeito de sexo, a respeito de tudo, né? Acho que abrangiu bastante coisa aqui e deu pra gente entender. Amém? Louvado seja Deus, né? Eu espero ter ficado claro aqui, né? Que isso seja pro nosso crescimento e aprendizado espiritual. Amém? Então, você, esposa, cuida do seu marido. Você, marido, cuida da sua esposa. Não faça como eu fiz. Eu fui uma mulher que eu não tinha sabedoria nenhuma. Eu destruí o meu lar. Então, Deus ele precisou me tratar para poder hoje eu ser uma mulher de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, o que eu tô compartilhando é pro teu crescimento. É para que Deus venha operar na tua vida, para que Deus venha se manifestar na tua vida para a glória de Deus, amém? Então essa é a palavra, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família e que Deus te dê um dia abençoado, amém? Deus abençoe a tua vida. Fiquem com Deus, a paz, seja Jesus.